Você deve estar vendo muitas pessoas falando que são antifascistas, mas você sabe quais são as principais características do fascismo? Oi, eu sou o Lucas Paixão e hoje eu vim falar sobre as principais características dos regimes totalitários de direita. Os regimes totalitários de direita foram feitos para barrar a ameaça comunista após a crise de 1929. Esses regimes totalitários são de direita, já que eles foram feitos para barrar o comunismo. Mas se você for olhar algumas características, vão ter características de esquerda hoje em dia. Mas olhar um acontecimento do passado com os olhos de hoje em dia é chamado de anacronismo histórico. E não é uma coisa certa, já que as coisas mudaram de antigamente até hoje em dia. Nós tivemos 5 principais regimes totalitários de direita nessa época. Foi o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal e o integralismo no Brasil. Todos esses regimes compartilham de algumas características. O nacionalismo extremo. Esse nacionalismo é um amor à nação muito grande e isso faz colocar os desejos da nação acima dos seus próprios desejos. O militarismo, já que todos esses regimes investiram muito no armamento e nos exércitos, por 2 motivos principais. O primeiro era para a conquista de terras, porque isso mostraria maior poder, e o segundo é para botar medo na população. O corporativismo foi também uma característica, já que esses governos queriam equilibrar os desejos dos patrões e dos trabalhadores, para que as empresas não parem de trabalhar, de funcionar e gerar lucro, e os trabalhadores não façam revoltas. E isso faria com que o país continuasse lucrando, que seja a situação em que ele se encontrava. O unipartidarismo foi apenas colocar um partido no poder. Se tivesse um partido apenas no comando de todo o país, os desejos do comandante desse partido seriam aplicados em todo aquele país. O anticomunismo também foi uma característica, já que eles eram totalmente contra qualquer prática comunista. A última característica em comum é o culto ao líder. Eles viam o líder como alguém muito importante e muito superior, que sempre mostraria o caminho e as soluções às pessoas. Então, as características em comum desses regimes totalitários foram o nacionalismo, militarismo, corporativismo, unipartidarismo, o anticomunismo e o culto ao líder. Além dessas características, o nazismo, que ocorreu na Alemanha, teve 2 características principais, que foi o arianismo e o antissemitismo. O arianismo era a crença que a raça alemã era uma raça pura, sem defeitos, mas isso excluía as minorias, que eram os negros, a comunidade LGBT, os deficientes, entre outras minorias. E o antissemitismo era uma característica que significava o repúdio aos judeus. Por isso, na Alemanha, os judeus e as minorias eram mortos em campos de concentração. E essas são as características dos regimes totalitários de direita. Deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.